uma maneira maravilhosa e miraculosa, que a voz do Senhor Jesus Cristo possa se fazer ouvir a partir deste púlpito, neste lugar. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diz e que tenhamos sempre um coração disposto a te obedecer, a acatar as tuas palavras, a dar ouvidos ao Senhor. Acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 3, o primeiro versículo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Não é minha intenção falar sobre o episcopado, mas é minha intenção falar sobre o desejo. O desejo é algo inerente a todos nós. Todos nós desejamos alguma coisa. Por mais desprendidos que possamos ser, existe algo em nós que é a nossa vontade, e muitas vezes movida também pelas nossas necessidades. Ora, quando estamos num culto de oração como este, trazemos nossas petições a Deus, os nossos pedidos, as nossas orações, e nela manifestamos em cada petição, em cada pedido, manifestamos o quê? O nosso desejo, a nossa vontade, a nossa necessidade, aquilo que almejamos, que aspiramos, falamos ao Senhor, dizemos ao Senhor. Existe duas grandes, eu diria, duas grandes vontades ou duas formas ou maneiras de querer dentro de todos os homens, que é o querer ser e o querer ter. Essas duas coisas são poderosíssimas. Eu quero ser, eu quero ter. Quantas vezes falamos sobre ser e ter, e que são coisas, como eu disse, que têm valor para nós. Nisto mesmo, no querer ser, no querer ter, se manifesta a nossa ambição. E muitas vezes nós temos uma visão mais religiosa, que se diga, a respeito da ambição, e quase que demonizamos o ambicionar. Mas a ambição em si não é boa nem é má. Tudo depende do que nós ambicionamos. Isto, se o querer ser e o querer ter são tão importantes, nós devemos aprender a conduzir bem a ambição, como esta, que é uma boa ambição.
não somente uma boa ambição, mas é chamada de algo superior a algo bom, dizendo excelente, algo extremamente bom é ambicionar, desejar o episcopado. Então, conduzindo o nosso querer, principalmente o querer ser e o querer ter, conduzindo corretamente, nós iremos alcançar o querer bem, ser bons e o ter o bem em si. Quando nós fazemos isto, temos o que eu poderia chamar de uma boa ambição. Como você ora? Como você pede? Não pense que por orar estamos pedindo corretamente, movidos corretamente. Tiago mesmo diz, se nós invejamos, se nós cobiçamos, não pense que alguém pedindo de tal maneira será atendido. Deus jamais atenderá uma petição movida por um sentimento pecaminoso, como inveja, como ambição. Quantas pessoas podem estar orando movidos não por um desejo bom, mas por um desejo ruim? Eu sei, isso nos parece estranho. Isso nos parece muito estranho, que alguém possa, de alguma maneira, estar orando a Deus e pedindo de uma forma inadequada. Mas é justamente o que Tiago diz. Não é apenas quando não pedimos com fé, que obviamente é uma forma extremamente inadequada de pedir. Nós não seremos atendidos de forma alguma, mas também quando somos movidos por um querer pecaminoso, por um querer errado. Quando nós conduzimos o nosso querer, principalmente o querer ser e o querer ter, para que o nosso querer ser e o querer ter sejam conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós entramos em concordância com a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz, se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Há duas maneiras de se entender esse texto. A primeira delas é que Deus nos ouve segundo a sua vontade. A segunda delas é que se nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E todas as duas maneiras de se compreender são ambas corretas. Se você está orando em cima da vontade de Deus, se o teu querer ser é em cima da vontade de Deus e o seu querer ter é em cima da vontade de Deus, como Deus não te dará? Como Deus não fará a vontade dEle na nossa vida? Mas também devemos saber que Ele fará esta vontade da forma que lhe apraz, da forma correta. Todos nós, nos desejos, temos algo que às vezes alguns confundem com fé, que não é expectativa. Quando eu quero algo, eu vou me aplicar, eu vou me esforçar em cima do propósito do meu querer. Então, conduzir o meu querer é importantíssimo. Para quê? Para que eu me esforce dentro do propósito correto. O que acontece quando eu peço corretamente? E não quero tomar
mais tempo, porque hoje estamos aqui para orar. Veja, Salomão ouve do Senhor uma proposta. Pede-me, Salomão, o que quiseres, que te será feito. E Salomão pede sabedoria para conduzir e julgar o povo de Deus. E o que Deus diz a Salomão? Pediste bem. Pediste corretamente. Pediste, você talvez pudesse dizer, sensatamente. Ele foi sensato no seu pedir. Pediste conforme a minha vontade. Digo eu, que Deus poderia falar a Salomão: você pediu exatamente o que eu gostaria que você tivesse pedido. E porque você pediu isto, eu não só darei o que você me pediu, mas eu darei o que você não me pediu. Porque Deus nunca se limita ao que nós pedimos. Saiba que Deus jamais está limitado a nos dar estritamente o que nós pedimos. Por isso a Bíblia diz que Ele fará infinitamente mais. Por mais extraordinário que possa parecer, eu e você somos limitados no pedir, mas Deus não é limitado no dar. O que Ana pediu a Deus? Dá-me um filho, e eu te-lo darei a ti. E o que Deus deu a Ana? Deu o filho que ela pediu e deu os filhos que ela não pediu. Então, Deus sempre é abundante em dar. Deus sempre nos dá mais do que nós pedimos a Ele, quando conduzimos bem a nossa petição. Quando conduzimos bem a nossa oração. Portanto, o que hoje eu, você, estamos a pedir? Ana, e com isso eu termino, por um bom período pediu a Deus um filho. Eu creio de todo o meu coração que Ana tinha fé que Deus lhe daria um filho. Eu tenho certeza em meu coração que Deus queria dar um filho a Ana. Porém, nada acontecia. Um dia, Ana mudou a sua oração. Ana não pediu como tantas outras vezes ela havia pedido: dá-me um filho, Senhor, dá-me um filho. Ela pediu: dá-me um filho, e eu te-lo darei a ti. Ana tinha uma necessidade, mas Israel, seu povo, também tinha uma grande necessidade. A Bíblia diz que as visões eram raras, que a palavra não era frequente. O que faltava era profeta, e por falta de profecia o povo se corrompe. Então Deus, se nós podemos dizer assim, necessitava de um profeta que levasse a sua palavra. O povo de Israel necessitava de um profeta, e Ana pediu não apenas mais em cima da sua necessidade, que era justa, o que ela pedia era algo justo.
Ela não pedia movida por um sentimento equivocado. Mas quando ela mudou a sua oração, Ana mudou a sua vida. Meus irmãos, nós temos que mudar nossas orações. E quando digo mudar nossas orações, eu não estou dizendo nem que você não possa pedir o que você tem pedido. Eu estou dizendo que nós temos que pedir da maneira certa. Pedis e nada tendes porque pedis mal. Nós temos que aprender a pedir bem. E quando nós começamos a trabalhar o nosso querer, especialmente o querer ser e o querer ter, quando nós transformamos a nossa ambição numa boa ambição, nós pedimos corretamente. Então, eu quero te convidar a mudar o seu coração. Talvez uma das melhores orações que possamos fazer seja a oração que Davi fez, dizendo: tira de mim, ó Deus, o coração de pedra e ponha em mim um coração de carne. E não satisfeito, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Vamos pedir, vamos revelar a Deus o nosso coração, vamos mostrar a Deus o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele satisfará o querer do teu coração. Para que agrademos ao Senhor, precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E veja, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensar. Eu desejo, segundo eu peço, ou melhor dizendo, eu peço, segundo eu desejo. E eu desejo, segundo eu penso, segundo é o meu sentimento, o meu querer. Dá-nos, Senhor, um coração conforme o teu coração. É por isto que a Bíblia diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E como é um homem segundo o coração de Deus, diz que fará toda a minha vontade. É isso que nós precisamos, fazer toda a vontade de Deus. Para isso temos que ter um coração conforme o coração do Senhor. E aí iremos querer tanto ser como ter conforme o coração de Deus. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a orar e orar corretamente. Ensina-nos a orar. Ajuda-nos a pedir e a pedir com sabedoria. É o que nós te pedimos. Que nós saibamos pedir bem. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós vamos